Professor Gil, aê, pronto. Exatamente às 20h38. Por isso que eu sou apaixonada por você, professor Gilberto. Ainda bem que o meu maridão Graças, tá aqui, ó. Ele não liga. bom, graças à ajuda dos universitários, eu consegui acessar aqui. Eu já estava pedindo para a Gaúcha te ligar. Falar, liga lá para ajudar. Tudo Tá bem, bom. professor? Boa Comigo- noite. Boa noite, comigo tudo ótimo e com você e a todos aí, tudo bem? Também nós estamos aqui com 25 pessoas, gente de São Paulo, Londrina, Brasília, nossa, lá do norte, muita gente aí para falar com a gente, o pessoal está aí se acomodando. Enquanto eles vão chegando, eu queria fazer a sua apresentação. Posso, professor Gilberto? À vontade. Apresentação Tá bom. curta. É difícil, viu, gente? Isso aqui é Você só não, currículo. você não fica assim, o currículo fica maior do que o tema, né? Aí não dá graça. Bom, eu posso adiantar algumas perguntas, aproveitar que a minha manicure acabou de entrar, falar, o Ilma, vou fazer uma pergunta boa. Quantas são as posições tântricas que a gente vai ensinar daqui a pouco, amiga? Não saia, tá bom? Marcinha tá aí, Marcia também é aluna do professor. Aliás, acho que os alunos do professor vão estar em peso aí. Lá olha, vou tomar um gole na xícara da Universidade de Tuiuti. São os alunos da Universidade de Tuiuti também, né? Sim, são os alunos da É que Tuiuti. nós estudamos lá, Gente, o professor entre Gilberto outros. eu conheci na universidade esse ano, ele dá disciplina para gente de psicologia social, mas ele foi professor já de várias universidades aqui de Curitiba, na graduação, e também na pós-graduação, aqui do Positivo, dá uma disciplina que muito me interessa, que eu já fui convidada para fazer um faixa, que é a disciplina de Isso. sexualidade. Você acha que eu preciso, amor? Não. Não preciso, né? Ainda bem. Marido bem doutrinado nunca fala a verdade É em que, público, né, amor? é que sexo se faz, não se fala muito, né? Aliás, Então, é um dos temas aí que eu coloquei no post. Fala-se muito de sexo ultimamente, mas o professor estava falando em sala que pouco tem se praticado, né? Mas isso é o pessoal com 18 anos. Acima de 40 a gente pratica todo dia, né, amor? Sim, isso ah, aí. hoje você fala tanto de sexo, né? Mais de sexualidade, né? A sexualidade está em todos os lugares, às vezes, menos no sexo. É, está É na verdade. linguagem, está na literatura, etc. Ela se tornou uma dimensão fortíssima da nossa identidade, assim como o amor. Né? Nós temos uma obrigação ligada, uma obrigação cultural e psicológica a respeito da sexualidade e do amor. Isso tem data de nascimento, né? Não é biológico, não é genético, é precisamente em algum lugar, local e hora a sexualidade e o amor se abraçam aí como namorados. Professor, tem gente falando que vai tirar as crianças da sala. Bia, não precisa, não precisa, eles vão adorar. E a Sandra Gaúcha está falando que está com saudade do seu programa de rádio. Gilberto responde. Era o Light News lá da Transamérica Light, né? A âncora do programa era Maria Rafá, nossa Isso. querida amiga Maria Rafá. Durante, eu fiquei lá durante 11 anos e depois mais 4 anos na antiga Rádio Rock. E na Transamérica Light nós fizemos um programa muito bacana, né? Que era levar uma comunicação social como essa, levar o conhecimento do mundo universitário ao nosso irreflexivo cotidiano. Né? As pessoas gostavam muito daquele programa, eu sinto saudade também do programa. Foi muito Quem bom. sabe né, futuramente a gente não volte, né, professor? Porque psicóloga mesmo, eu não sei se eu vou dar das boas. Então, nutricionista, o pessoal já está enjoando de mim. De repente, a gente vai fazer alguma coisa nessa área, né? Montar uns podcasts, enfim, mas tem que dar dinheiro, Uma, viu? Tem que olha dar aí, ó, dinheiro, tem que dar dinheiro, tô fora. Oi, uma honra. Clarissa. Clarissa, tudo bem? Douglas, Lidiane, Carol, muita gente. Professor, estamos aí com 40 pessoas, 41 com Maridovski aqui. Então, agora voltando às apresentações do Gilberto, gente.
Ele é psicoterapeuta, especialista então em psicologia clínica, social e antropologia, mestre e doutor pela Federal do Paraná. Ele tem uma tese lindíssima, lindíssima, que vocês podem encontrar no Google, fazendo a pesquisa, que tem como tema Análise do discurso feminino entre casais violentos na cultura da agressão. É realmente uma tese muito bonita, porque tem alguns depoimentos que são das mulheres, mulheres de classe média alta, formadas, que sofriam violência. Tatiane, essa tese ela virou um livro que está editado na editora Juruá. Então é só entrar na internet, lá na editora Juruá, e procurar Gilberto Enhoato, Violência contra a Mulher e tal, tal. O livro está à disposição da editora Juruá. Ai, que bárbaro. Mas esse é um tema mais complexo, que ele faz uma aproximação entre o amor e a violência. Aqui não é o caso aí. Não é o caso, né? Até porque os homens também apanham, né, pai? Ô, papai, desculpa. Uma outra hora você marca com o doutor Gilberto, faz uma sessão com ele, a gente conversa a respeito da violência masculina também. Mas vamos entrar no... Homens que apanham das mulheres. O que foi, professor? Homens que apanham das mulheres. Aliás, as estatísticas estão mostrando como a violência entre as mulheres tem aumentado num país que é tremendamente violento, o Brasil. Mas vamos lá, né, Tatiane? Pula, hoje é um assunto mais leve. Um assunto leve, alegre, todo mundo aí preparado, animado, empolgado aí, ou não, né, para o Dia dos Namorados. Mas, enfim, o nosso objetivo, pessoal, foi realmente trazer uma conversa que pudesse tornar o nosso Dia dos Namorados no próximo domingo um dia mais interessante, porque às vezes a gente gera tanta expectativa, não é o meu caso, eu não me preocupo com o Dia das Mulheres, é uma coisa, o Dia das Mulheres não, o Dia dos Namorados, né, é uma coisa que eu quase não tenho expectativa, né, amor? Não tenho expectativa nenhuma, por mim, se passar em branco tá ótimo, porque eu sei que ele me ama, mas trazer um papo que o Gilberto possa nos orientar, nos instruir, nos dar dicas, nos contar como essa coisa do amor acontece, e eu começo perguntando sobre uma coisa que desde pequena eu tenho curiosidade, o tal do Cupido. Eu não sei se ele é anjo ou se ele é capeta, porque eu vou te falar, eu já fui casada uma vez, né? Por Deus, ele era melhor que eu, já tá no céu. E foi uma relação que eu sofri bastante, meu primeiro casamento, eu era bem jovem. E aí eu sempre falo, acho que o Cupido me pegou, né? E como é que é essa história do Cupido? Existe ou não existe o Cupido, Gilberto? Olha, a ideia do Cupido o Cupido é o deus do amor romano, mas ele é uma cópia, uma compilação do deus do amor Eros, dos gregos. Os dois fazem a mesma função, e a história do Cupido, ela se baseia na história do Eros, né? O Eros era o deus do amor, e filho de Afrodite, que era a deusa da beleza, só que Afrodite morria de inveja de uma mulher que era muito, muito bela, né? E essa mulher, a Psique, a beleza da Psique inveja Afrodite, de forma que Afrodite manda o seu filho Eros, um jovem sedutor e bonito, com uma seta, um arco e uma flecha, não para matar a Psique, mas com um veneno na ponta dessa seta, que era um veneno da paixão. A palavra paixão vem do grego, quer dizer patos. Ela significa tanto algo que está fora da razão, daí vem a própria palavra patológico, ao mesmo tempo designa algo completamente descontrolado, e ao mesmo tempo algo passional, né? Algo importante. Então, o Eros se fere com o próprio veneno da flecha, e aquilo que era endereçado para a Psique, para que ela se apaixonasse por um monstro horrível, já que Afrodite tinha uma inveja profunda da beleza de Psique, Eros se fere com o próprio veneno do amor e se apaixona por Psique. O final é trágico, a história é longa, mas o que os romanos fazem? Na mitologia romana, eles fazem uma compilação desse um homem com uma flechinha, onde ali existe uma poção do amor. A mesma poção do amor que encantou outros mitos, né? Como Tristão e Isolda, né? A rainha Isolda se apaixona também por um equívoco de uma poção mágica. Então, a ideia do Cupido
ela vem de uma noção, Tatiana, de que o amor é uma substância que vem de fora, é do ser humano. Quando não é real, a gente precisa inventar um Deus, assim como os cristãos, através do amor ágape, disseram que o amor vinha de Deus, né? Os gregos tinham uma outra concepção. Então, na mitologia grega, como na mitologia romana, e mais na mitologia romana, porque a influência da cultura romana e latina chega muito mais forte até nós do que a influência grega, nós ficamos com o deus Cupido, né? Que na realidade é o Eros vestido de romano. Eu vou te falar uma coisa. A minha primeira relação, né, que foi meu primeiro casamento, eu fui pega pelo Cupido. E como você falou, ela terminou meio trágica. Aí o que que eu fiz, né? Nada burra. Eu falei, não, agora o negócio é pedir para Santo Antônio. Eu fui lá para o universo, pedi para Santo Antônio e daí deu certo. Estou aqui casada há 22 anos. E essa coisa do Santo Antônio, conta pra gente. Como é Pois é, que é? o Santo Antônio de Pádua, né, e Santo Antônio de Lisboa, né, essas disputas, embora o Santo Antônio, na realidade o Fernando de Bulhões era o nome dele, né? Ele de fato viveu, era um caminhante que saiu para pregar a relação cristã e chega até o Brasil a ideia de que ele é casamenteiro. De que forma? A lenda, o folclore brasileiro adaptou a história da seguinte maneira: que uma jovem, sabendo que Santo Antônio já tinha essa tradição de casamenteiro, ela faz uma promessa para ele e pede que ele arrume um namorado até um prazo X, e ele chega nesse prazo, ela não consegue o namorado. Então, o que ela faz? Ela pega aquela estatuetazinha de madeira do Santo Antônio e joga pela janela. E o que acontece, Tatiana? Bate na cabeça de um cara que ia passando por lá e se torna o namorado dela. Essa então, é uma das tantas versões a respeito do Santo Antônio no Brasil. Muito bom. Agora, saindo do Cupido, saindo dessa parte santa aí, a minha pergunta é, porque eu vou te falar, né? Teve Cupido, tive a questão do Santo Antônio, mas o meu marido, ele disse para mim que me amava sem nunca ter me beijado. Nós ficamos 10 dias falando por telefone, minhas cunhadas, minha família tá toda em peso, que eu falei, gente, tem que dar quórum, né? Aí estão todos aí. E aí, professor, ele disse que me amava antes de me beijar, e o nosso primeiro encontro ali no aeroporto em Florianópolis, em 99. Eu já desci do avião, assim, já tasquei-lhe um beijo na boca, que ele já ficou assustado, branco, né? Discretíssimo, do jeito que ele é. Me fala, porque daí ele falou assim, nossa, eu já te amava. Quando você me beijou, aí eu já sabia que você era a mulher da minha vida. Me fala, todo amor tem beijo? Todo beijo precisa de amor? Como funciona? Pois é, né, primeiro que na nossa sociedade, né, digamos aí, pela influência da Europa, que vai para as Américas, todas chega até o Brasil, a relação das carícias físicas, né, associada ao amor, ela tem data de nascimento. Né? Na nossa sociedade, na sociedade ocidental, ela vem depois do século XVIII. Até então, as práticas sexuais não tinham muitas carícias e nem beijo. Né? Era a relação de cópula, era o sexo. O beijo ele é um ingrediente típico Mas eu do não tinha amor. beijo, não tinha calcinha, não tinha nada assim de tirar, nada. Não, isso veio depois, quando o amor e o Graças a sexo. Deus que eu não sou dessa encarnação. Em nome de Jesus, obrigado, meu pai. Mas, veja, Tatiana, mesmo hoje, em outras sociedades, não existe beijo. Por exemplo, o cara que fundou a antropologia científica, o Bronislaw Malinowski, né? Parece nome de batedeira, sabe, coisa assim, de artefato industrial. O Malinowski, quando ele foi fazer um trabalho de campo lá no Pacífico Ocidental, entre os trobriandeses, nas ilhas de Trobre, lá para cima da Nova Guiné, ele ficou lá 4 anos. E ele escreve um livro, A Vida Sexual do Selvagem, onde ele conta, não só lá, mas lá, só para citar um exemplo, não existe o beijo.
no ato, na relação sexual, nem na relação do amor, entre aspas. O ato sexual lá, ele se consiste de outros tipos de carícias, como morder, arrancar sobrancelhas, Mas aqui a gente arranhar. tem isso, né, amor? Não é só lá. Claro que a gente tem. Você tá Vocês falando são que não mentira. um casal trobriandês, então transportaram a cultura trobriandesa. Mas não existe o beijo, no caso, sem ser beijo. Então, o beijo ele é típico de uma sociedade que valoriza também a oralidade, né? A fase oral, a sexualidade pelas palavras, pela boca. Observe que a boca, especialmente feminina, é uma área profundamente erógena no sentido de associada à beleza, né? Você mesmo, antes de entrar aqui no ar, você se maquiou aí, batom. Morando com o sexy. Então, vamos lá. Há sociedades que ornamentam o ouvido, a orelha aqui, né, com outros penduricalhos, porque se valoriza mais a escuta do que a oralidade. A nossa sociedade é uma sociedade profundamente erótica, sexualizada, né? Por isso, nós Por isso que eu tô exploramos. feliz. É uma busca, aí está, né? A busca da felicidade está voltada para essa conjugação, a busca do ideal cultural de felicidade, ela está concentrada nessa conjugação do amor e da sexualidade como promessas de uma vida eterna e feliz. Tanto que se comemora o Dia dos Namorados, que é uma espécie de test drive, né? Para a continuidade ou não de uma relação. A função do namoro é essa, né, Tatiane? Vou experimentar essa pessoa, vamos ver, vou Meu pai conhecer. e minha mãe sempre falaram isso. Não case sem transar, minha filha, porque depois que você casou, se transar, se o cara for ruim, você vai ter que separar. E aí dá muito trabalho. Então, eu aproveitava e namorava, transava e dizia, não serve, passa, não serve, passa. Gente, o professor Gilberto não me conhece. Nós estamos com 60 pessoas aí, a maioria deles me conhecem, viu, professor Gilberto? Sério, aqui é só você. As Mas boas experiências, ô Tatiana, as boas experiências eróticas e amorosas na adolescência, né, elas ajudam a amadurecer as boas escolhas mais adiante. Porque ai, que bom. a gente percebe na clínica, né, as pessoas que sofrem de amor, aquelas pessoas, por exemplo, para citar uma só das dimensões do sofrimento, são as pessoas que quase não tiveram nenhuma experiência amorosa, erótica, sexual, caso não estou dizendo que quem amou uma vez só, que teve um único parceiro ou parceira, seja como for, de qualquer gênero, não estou dizendo que o sujeito não vai viver bem, mas estou dizendo que quanto mais ele tiver melhor aproveitado nesse momento que é a adolescência, onde a sexualidade cola na sua identidade, define de uma vez o seu gênero, que já vem sendo definido desde a infância, mas na adolescência isso se consolida. Então é um momento de experiências, Tatiane. E é esse o momento oportuno que você tem para depois fazer boas escolhas amorosas. Quando você é privado disso, as coisas podem ser mais difíceis. Uma coisa que eu acho legal, embora o tema não seja sexo, gente, eu adoraria fazer uma live com o tema sexo, mas o professor Gilberto, ele é uma pessoa mais idônea, ele falou melhor não. Eu queria tratar dois assuntos. Um, eu queria fazer um parênteses. Eu tomei banho com os meus pais, até menina mais velha, 15, 16, até hoje, eu ando pelada na frente dos meus pais, enfim, é bem tranquilo, e eu vejo o quanto isso trouxe de qualidade para minha vida afetiva, sexual e amorosa, né? Porque para mim, sexo e amor eu não consigo fazer muito separado. E falo para os meus filhos hoje, tem um menino de 19 e um menino de 15, e falo, meninos, não dá para beijar 20, viu, Gustavo? Nessa andou me perguntando esses dias, mas o quão é importante ter essas experiências. Então, para os pais que estão aqui, é fundamental preparar esses filhos que hoje entram, né, começam as suas atividades sexuais com 16, 17, 15, alguns 14, né, enfim. Mas o quanto é bom trazer essa naturalidade dessa conversa, visto que o doutor Gilberto acabou de nos falar, né? E trazer o sexo como uma coisa boa, uma coisa que tem muito amor envolvido. Então, fecho meu parênteses. E aproveitando que o professor estava falando
na questão de que o gênero se define, essa não é uma live para homem e para mulher, não é uma live só para mulher, não é essa aqui, Isso. não é só para gays, não é só para lésbicas, enfim, isso daqui é uma live para pessoas, né? Independente de com quem que você transa ou deixa de transar, não vem ao caso agora. O que a gente quer falar mesmo é do amor. Então, sempre que a gente se colocar aqui com um parceiro, parceira, esposo, mulher, não. Né? A gente está falando, professor, eu não sei explicar, porque eu ainda sou muito nova aí nessa área, é objeto amoroso, né, professor? Aí a gente não comete injustiça com gênero, vamos falar de objeto amoroso, porque o amor é uma coisa que não tem classe nenhuma, viu? E não tem gênero, né? Não tem ética. Veja, o amor, paixão. Então, acho que é preciso que a gente esclareça, Tatiana, que existem alguns equívocos sobre a noção do amor, né? Especialmente nesse mês dos namorados. Primeiro que o amor não é biológico, não é genético, né? As emoções básicas são biológicas, está na espécie humana, por exemplo, a raiva, o medo, o apego, algumas emoções básicas que inclusive estão presentes nos animais, como nos gatos, nos cachorros, entre outras espécies. As emoções básicas são biológicas, mas o amor é um sentimento construído culturalmente. Então, ele não é biológico, não é genético, não é universal. Um tupinambá não sente, não tem o mesmo sentimento por uma tupinambá ou por várias tupinambás, como tem o amor de um homem por uma mulher na nossa sociedade. Uma mulher esquimó não ama o seu parceiro como nós no Brasil amamos, ou como um francês ama a sua mulher, o seu parceiro amoroso, seja qual for o gênero. Então, o amor é cultural. Há outro grande equívoco, é que se tenta universalizar uma única forma de amor. Veja que entre os gregos, na antiga Grécia, existiam 3 formas de amor, né? A amizade, que é o amor filia, do grego philos, quer dizer amigo. A amizade é um tipo de amor, e ela é presente na nossa sociedade, é um tipo de amor. O outro amor que os gregos tinham era o chamado amor ágape, que era o amor pela cidade, né? O Platão, há 400 anos antes da era cristã, quando funda a academia, ele ensinava os jovens a amar a cidade, amar o povo de Atenas. Então, que depois os cristãos vão usar este amor ágape dos gregos para fazer as ágapes, as reuniões que até hoje se repete com o ritual da missa entre os católicos, para citar um exemplo. E o terceiro tipo de amor que existia entre os gregos era o amor eros, que é aquilo que veio até nós, né? Ele chega lá no século XII, no sul da França, e ganha um nome de amor cortês, que depois, no século XX, vai ser chamado de amor-paixão ou amor romântico. Então, são graduações, o amor romântico, o amor-paixão, vamos colocar os dois numa só definição, embora sejam um pouco diferentes, mas esse amor apaixonado, né, que é o que nós temos hoje, ele é muito diferente do amor ágape, muito diferente do amor filha, muito diferente do amor de pais para filhos. Então, esse amor paixão, ele é típico da nossa sociedade, né? Que vem lá da Europa medieval, depois das Américas e chega ao Brasil. Esse amor paixão, só para encerrar esses equívocos do amor, existe um problema, Tatiane, que é bom e ruim, né? Mas que poucas pessoas se dão conta e discutem a ideia de colocar o amor como algo igualitário, né? Como se houvesse um equilíbrio, uma igualdade amorosa. Não existe igualdade afetiva nas relações. Sempre há essas Um ama mais que diferenças o outro. de trocas, mas tem que haver trocas. Mas o que eu queria enfatizar é assim, nem sempre o amor é bom. Por quê? Porque o amor não é uma substância que vem da flecha do cupido.
não é uma substância que vem pelo destino do Santo Antônio que bate na cabeça do sujeito. Não é uma poção mágica, não é um destino como em Romeu e Julieta. Ele não vem dos astros, nem também não vem de Deus o amor-paixão. O amor romântico não vem de Deus. Digamos que venha de Deus um tipo de amor para quem acredita nele, mas não é o amor-paixão. O amor-paixão ou o amor romântico, as pessoas amam, Tatiane, conforme a personalidade delas. Então, não existe um amor que é igual para todo mundo. As pessoas, isso não é amor. Uma mulher, por exemplo, que ela é controladora, uma mulher poderosa, uma mulher mandona, controladora, né, como um homem machista, ela vai amar de forma... Causa briga aí. Desculpa, professor, desculpa, é que ele falou que eu sou controladora. Eu, controladora? Nunca fui, jamais, ciúme, jamais. Vamos lá, desculpa, perdão. O Marco é testemunho, o teu marido é testemunho do que eu estou dizendo. Uma mulher controladora vai amar de forma controladora. Uma mulher solícita, sempre atenta, ela estará sempre, amará dessa forma. Atenta. A minha mãe nunca foi assim com meu pai. Uma mulher que tem este amor de mãe, como dizia a Tônia Carreiro, ela vai dizer, ela vai amar incondicionalmente. Professor, um homem violento, diga. É isso que eu queria te perguntar. Você está falando da mulher, da mulher, da mulher. Eu queria saber do homem e queria saber quando a relação é homoafetiva, né? Eu tenho vários amigos amados, assim, quando são dois homens e quando são duas mulheres. Como é que funciona? Um deles ama diferente do outro? Por exemplo, eu tenho um casal de amigas que uma leva café todo dia de manhã para outra na cama e eu fico babando de inveja, porque, né, eu tenho um homem aqui, ele não me traz café na cama, eu não sei qual é o meu papel e do meu marido. Enfim, é homem e mulher? Explica isso só pra gente antes de continuar. Não faz diferença nenhuma. Se você é trans, bi, ultra, trissexual para os gaúchos, não faz diferença nenhuma. Né? Se é homem, mulher, se é homoafetivo, se é lésbico, se é trans, se é ultra, não faz diferença. Se a tua identidade pessoal, o que os psicólogos chamam de personalidade, é ela que vai marcar um tipo de sentimento que você tem pela pessoa, que está baseado na tua história de vida, né? De como foi inscrito esta forma de você amar na tua relação com os teus pais. Inicialmente a coisa começa aí. Não é determinístico, mas isso pesa profundamente. Então, uma criança que foi amada daquela forma acredita que para ser amada ela precisa se esforçar, porque foi assim que ela viu o pai amando sua mulher, sua esposa, o seu objeto amoroso. Ela vai amar dessa forma que está inscrito na sua identidade, na sua personalidade, esse traço de ser solícita, de ser, às vezes, até subserviente, né? Agora, se você inverter a situação, né, uma mulher agressiva, ela vai amar de forma agressiva. Eu atendo homens que apanham, que sofrem agressão física da esposa. Isso não é amor? É amor. Assim como a solicitude de um homem dócil, ele vai amar de forma dócil. Então, o que eu quero dizer com isso é que o amor ele não vem, esse amor não vem do céu, não vem de Deus, não vem do destino, nem da flecha do Cupido. Ele vem do sujeito. E esse é um dos grandes equívocos que nós temos em tentar corrigir uma ortopedia moral, imprimir uma ética pública, uma ética judicial, a judicialização do amor politicamente correto. Isso é um absurdo. Os juristas deviam estudar um pouco mais o amor, inclusive os psicólogos e pouco estudam sobre a questão do amor. O sujeito ama pela sua história de vida, pela sua identidade, pela sua personalidade. Uma pessoa super solícita, ela vai ser um amor solícito. Agora, ela pode conciliar solicitude com exigência. Não quero dizer que uma pessoa solícita só saiba amar com solicitude. Ela pode ser ultra solícita, atenciosa, mas pode ser exigente. Então, são as qualidades da personalidade da pessoa, para não dizer da sua identidade, que marcarão a forma de amar. Isso é importante porque isso gera um equívoco, Tatiane, nas relações dos namorados. Por exemplo, aí falando do Dia dos Namorados.
Porque nós Depois eu sempre... até queria, tô com uma pergunta aqui da Sandra, que é a Sandra Gaúcha, que ela quer saber para que Vai serve lá. o Dia dos Namorados. Fora dar um pau sempre, no final da noite, para que serve, professor? O dia- É isso aí, ó. É para às vezes dar um pau na hora da noite, porque o Dia dos Namorados, Dá um pau, né, do que dá um pau, mas tudo bem. é, ele é um ritual, né? Ele é um ritual que serve para lembrar que é necessário haver, para que você estabeleça uma relação mais profunda, é necessário que você passe por esse ritual de namoro, que na linguagem, um test drive, né? Na linguagem aí tecnológica, é o conhecer a pessoa. Nos Estados Unidos, isso chama-se date, não o dia dos namorados, mas o date é você primeiro conhece alguém. Como? Marcando uma data, o date. Né? Então, o sujeito chega e pergunta, digamos, para seu objeto amoroso, qualquer que seja o gênero, né? Qualquer que seja o gênero, faz um convite. Você aceita tomar um café e conversar? E ali nessa conversa, os dois vão se conhecendo e vão se entendendo ou não. Se um dos dois, ao terminar o café, agradece, diz obrigado Vai pro pela motel, daí. companhia, Terminou o acaba café, ali. vai pro motel. Porque aqui no Brasil já marca direto no motel, né? A gente se conhece, vai direto. Não tem negócio de café, não. Mas tudo bem, Não, tá usando americano, eu concordo. Mas ok. esse é um problema. Esse é um problema aqui no Brasil. Você primeiro se apaixona, depois você vai conhecer a pessoa. Porque o Brasil é uma sociedade profundamente passional, profundamente emotiva. E é preciso um pouco de racionalidade nisso também. Né? Então, o que acontece, comparando o date lá dos Estados Unidos com o Brasil? Aqui, primeiro você transa, dorme, transa com a Isso, pessoa, depois você vai você vai conhecer. conhecer. Ou se não transa, não fica com a pessoa, você se Só que tem uns apaixona caras por que ela. não transam, viu, professor, nessa cidade. Inclusive, eu vou fazer uma lista, homens que não transam para solteiras não ir atrás, viu, Bia? Homens que não transam, pelo amor de Deus, não serve para nada. Então, põe de lado. Depois eu mando a lista. Olha, Eu a já tô gente passando, comete. né, não me interessa mais. Então, mas para você eu posso passar. Numa cultura da afetividade, que é a cultura brasileira, né, não é uma sociedade muito racionalista, nem pragmática, como é. Só para citar um exemplo da sociedade dos Estados Unidos, lá primeiro você conhece alguém, para depois você dar o passo seguinte para ver se você vai ou não, se aquela pessoa é ou não interessante, se está de acordo ou não com o que você pensa sobre ela. Se há reciprocidade ou não. No nosso caso, né, no Brasil, o sujeito primeiro se apaixona. Né? Ele se apaixona sem conhecer. E depois gera todo esse problema aí que a gente vê. É verdade. E aí, professor, com essa questão da gente se apaixonar sem conhecer a pessoa, a gente, amando pela nossa personalidade, da forma com que a gente é, a gente vê muitos casos de ciúmes, né? Eu estava dando uma estudadinha aqui para o nosso bate-papo e vi que os muçulmanos, por exemplo, eles podem ter até 4 mulheres, desde que eles consigam, e está bem claro lá, sustentar e amar. Eu, se descobrir que meu marido sustenta uma outra família, acabo, né? Acabo primeiro com ele, depois comigo, igual Romeu e Julieta, um pouquinho diferente, mas enfim. Porque realmente, eu até, talvez eu acho que eu não me incomodasse, porque comer arroz e feijão é todo dia, né, amor? Se de repente mais velho, daqui uns. Quando a gente tiver uns 35, 40 anos de casado, ele poder se relacionar, transar com outra pessoa, acho que eu não ficaria tão brava quando se eu soubesse que ele sustentasse outra pessoa porque tem essa coisa, né, do material, do cuidar, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão do ciúme, porque às vezes eu posso estar sendo ciumenta desnecessariamente, né? De repente, eu até tinha uma pergunta para fazer antes, mas a gente foi entrando, eu queria que você falasse do Não tem poliamor problema. e Não. depois do ciúme. O O poliamor ciúme, existe? bom, sobre a perspectiva, a ideia do amor-paixão e do amor romântico, o poliamor está fora disso. Né? Porque o poliamor é uma espécie de fast food sexual. No poliamor não existe uma ligação amorosa com uma pessoa.
E nem existe uma ligação amorosa, é impossível você amar várias pessoas. Impossível. É, não o amor-paixão. Talvez o amor ágape, que não tem nada a ver com sexo, né? Com Mas é muito sexualidade, grave. é um outro tipo de amor. É um outro tipo de amor, né? O amor entre pais e filhos é um outro tipo de amor. Mas no caso da ideia de... Existem grupos, né? E em 2005 você fez a primeira conferência internacional sobre poliamor, na Alemanha, em 2011 no Brasil, pratique poliamor. Mas isso não é amor. Não é amor, paixão. Né? Então, é uma espécie de quem tem todos, não tem nenhum. É uma forma do sujeito não se entregar no sentido da paixão. É uma relação onde o sujeito tem uma fronteira de até onde ele vai. Que isso está muito mais para experiências eróticas com certa conotação afetiva É isso que eu ia te do, perguntar. do que com o amor, paixão, o amor romântico. O poliamor não tem nada a ver com amor romântico. Eu vi esse termo pela primeira vez, agora no começo do ano, e aí a primeira coisa, quando eu vi poliamor, eu falei, ah, deve ser uma surubona, né? Sexo em grupo, talvez seja interessante, mais pra Não, frente, enfim. Mas aí depois eu fui ler e tem assim as pessoas, né, que gostam, que diz que tem relação afetiva mesmo. E aí vi pelos muçulmanos, eu falei, será que nós também não. podemos ter um pouco disso? E, enfim. E aí, como é que fica a questão do ciúme nisso tudo, né, professor? Com essas mudanças, vai que esses grupos comecem a crescer, ou como é que fica do ciúme lá em Veja, outras culturas e o ciúme aqui? O ciúme também é uma coisa brasileira, né? O brasileiro tem um jeito diferente de amar, um jeito diferente de se encontrar, de se conhecer. E como é que é a questão do ciúme? claro que o ciúme ele é marcado também com alto grau cultural, né? O Tupinambá não tem ciúme das suas esposas, nem a esposa do Tupinambá tem ciúme dele. Né? No mundo árabe, o ciúme ele é bem mais ameno, porque a forma da poligamia ou de várias relações ao mesmo tempo ela cerceia essa ideia de que dois, como o amor de Romeu e Julieta, né? Dois juntos se unem, somente dois. Então, nós estamos falando no Dia dos Namorados deste amor, paixão, do amor romântico, que são dois. Duas pessoas, dois sujeitos, dois indivíduos e mais nenhum. Né? Esse é o amor, paixão, o amor romântico. O que se chama de poliamor, na realidade não tem nada a ver com, é só a palavra amor aí que está colocada para se dizer que isto é um amor. É uma forma de amar extremamente voltada para si e não só para o outro, né? Que é para não ter muitos, o que é para não ter um, eu tenho muitos que assim eu me poupo de amar um, evito sofrer. Pode ser uma defesa psíquica para evitar a entrega, porque o amor-paixão e o amor romântico é um amor de entrega. Você se entrega praticamente ao outro, quase que incondicionalmente a esse outro. Há uma cumplicidade amorosa. Isso não existe em poliamor, isso não é amor romântico, amor-paixão. Então, são pessoas que buscam uma satisfação psíquica a qualquer custo. Né? Tá. Uma satisfação de ter várias relações com várias pessoas, mas não necessariamente isso está a serviço de uma união entre O amor. dois. Tá. O amor-paixão, o amor romântico. Você estava falando dessa questão do amor entre duas pessoas. Eu já sofri algumas críticas na minha vida, em especial nos últimos 20 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar, em especial vindas da minha mãe, de algumas amigas, né, Ana? Falava o seguinte: amiga, você viaja muito, amiga, você faz muitos seus programas, amiga, porque eu estava me formando ali enquanto profissional, né, em São Paulo, não conhecia nada nem ninguém, então eu realmente era bastante ausente, eu precisava fazer algumas viagens a trabalho.
E eu não tinha aquela coisa do estar sempre tão perto, tão grudado, porque eu conheço casais que é assim, um só vai no mercado se o outro for, um só vai na feira se o outro for, um só vai num show se o outro for, um só vai no bar se o outro for, se um não for, o outro não vai, enfim. E a gente nunca teve essa coisa aí. Às vezes eu falo, como você já explicou lá na aula, né? Nem tão perto, nem tão longe, né? Você poderia falar um pouco do mal que pode fazer essas relações onde as pessoas são simbióticas, onde elas são únicas? Eu não sei se antigamente realmente era assim, na época da minha avó, porque minha avó também era uma pessoa bem diferente, graças a Deus está viva, bem diferente. Como é que é? É saudável ter essas relações ou é bom, tipo, eu e você ter uma vida em comum, mas também ter nossa liberdade enquanto vivido? Essa modalidade de amor, o amor-paixão, o amor romântico, levado ao extremo, né? Ele é sufocante. Ele tem um prazo de validade, levado ao extremo, né? Então, quando alguém diz você é tudo para mim, saia correndo, né? Porque, porque como se eu sou tudo para você, o que eu sou? O que Nada. resta de mim? O que resta de mim a não ser a esperança que você me salve, né? A esperança que você me salve faz com que eu me torne profundamente dependente de você. Isso vai ser muito ruim para você e para mim. Então, esse amor levado ao extremo, quando você diz você é tudo para mim, fuja, se afaste, né? Nem tão perto, nem tão longe. Ou quando nessas paixões assim profundas, como nas novelas, né? Ele deixou tudo para viver um grande amor. Coitado, acabou a vida dele. Porque se você deixa tudo para viver um grande amor, você se torna abre aspas, tema de novela, prisioneiras do amor. Então, o amor não é uma prisão, ele não pode ser isto. Mesmo o amor-paixão, ele é, em certo grau, encarcerador. Como assim? Há um compromisso entre dois, há uma cumplicidade entre dois, há uma entrega entre esses dois. Você se entrega realmente ao outro. Por isso que o ciúme ele existe no amor, paixão, no amor romântico. Impossível não ter ciúme no amor, paixão, no amor romântico. Em grau menor ou maior. Em grau menor ou maior. Então, o que você estava dizendo, né, de que sufoca, sim, o amor, um amor suicida, né, é um amor sufocante, é aquele que o outro é tudo para você. Como é que você vai sustentar isso? Não tem como. Então, a gente vê, por exemplo, né, no MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, que foi inspirado num livro publicado, que tem aí centenas de milhares de traduções no mundo inteiro e que redundou na formação desse grupo, que é o Mulheres que Amam Demais Anônimas, que existe em Curitiba, existe em todos os lugares, todas as capitais do Brasil, em todo o mundo. São mulheres dependentes do amor, né? Elas sofrem, e isso é muito mais frequente, mas muito mais frequente nas mulheres, independentemente de classe social, de conhecimento intelectual, né? Isso é fortíssimo. Então, esse é um amor que sufoca o outro, né? Então, essa mediação nem tão perto, nem tão longe, ela é necessária. Acho que você colocou muito bem. De vez em quando, é preciso se afastar do outro, e quando estiver juntos, melhor é ficar intensamente juntos por um tempo mais curto e depois se afasta. Que é a parábola do Schopenhauer, dos porcos-espinhos, que depois o Freud vai utilizar no seu texto em Psicologia do Amor, que quando você fica muito perto, você espinha o outro. Quando você fica muito longe, você sente falta do calor do outro. Então, o bom amor, o amor-paixão, o amor romântico, ele é um amor que é preciso ficar coladinho, mas que não se sufoque o outro. Porque quando começa a faltar o ar amoroso, é preciso que você se afaste e respire um pouco. Então, essa medida de nem tão perto e nem tão longe,
que é, digamos, a medida de um bom amor romântico. No meu Inclusive, a distância. caso, meu Diga. caso, quando eu vou viajar agora, vou ficar aí quase uma semana. Eu não sei porque a casa até apareceu decorada, parece que estão em festa aqui em casa, não entendi, mas ok, né? Nós estamos já aí, professor Gilberto, com praticamente 40 minutos de live, e eu queria partir para os nossos momentos finais aí, trazendo uma questão que me preocupa bastante. Eu tive vários bons dias dos namorados e vários ruins. Por quê? Pela expectativa, né? E nós fomos um casal de 20 anos de terapia de casal. Desde antes de ter o meu primeiro filho, nós já começamos. Quando eu engravidei, eu fui fazer terapia de casal porque eu tenho uma personalidade extremamente diferente da personalidade do Marco. Além da idade, né, amor? Sou bem mais nova. Então, o que acontece? Eu tive muitas datas frustrantes, entre outras cositas más. E aí eu falei, poxa, eu queria que todos os namorados, que se relacionam, né, quer seja com um, com dois, com três, tivessem um bom dia no domingo. Como é que a gente pode entender essa questão de expectativa, de amor, de razão? Qual linguagem, entender um pouco mais essa linguagem do outro? Porque às vezes eu digo para o meu marido que eu amo de um jeito e eu demonstro no dia dos namorados de um jeito, né? Ele já me demonstrou uma vez me dando uma batedeira no dia dos namorados. Então, se eu entendesse que aquilo dizia que eu te amo, teria sido um pouco mais fácil, menos difícil. Você consegue trazer para a gente um pouco essa questão entre o equilíbrio da razão, o equilíbrio da emoção e a linguagem que você precisa entender que o teu parceiro está trazendo para você, ao invés de você só colocar sua expectativa, né? É o seu jeito de ser e o seu jeito de amar, mas o jeito do outro te amar talvez não seja da mesma forma. Para tentar minimizar aí o dia dos namorados, professor, e todo mundo ser mais feliz no domingo? Olha, primeiro é necessário que exista, a contragosto, né, do Brasil passional, afetivo, romântico, é necessário que haja um grau de racionalidade nas relações de amor. É necessário que você conheça um pouco mais o outro, né, em termos de racionalidade, para que não se fique uma relação impossível de se entender, né? Porque a, a ideia de amar, né, a comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, qual é a linguagem, quando isso aparece muito em consultório? Olha, meu marido não me entende, minha namorada, meu namorado, seja quem for, meu namorado, tanto faz. Ele não me entende. Ele não entende por quê? Né? Qual é a linguagem que está acessível a ele? Então, isso é um pouco difícil, porque nós estamos sempre dando ao outro o que ele não pediu e pedindo dele o que ele não tem. Pode repetir, professor, que eu não consegui guardar, eu tenho que guardar isso. Nós estamos sempre dando ao outro aquilo que ele não pediu, e pedindo dele aquilo que ele não tem. Então, essa tentativa, né, de amar, ela está muito centrada, voltada-se para o eu, para o ego, porque assim, eu fico imaginando, fulano precisa de mim. Eu sei que ele me ama, e eu sei o que ele precisa para que ele ame mais ainda. Então, eu vou dar aquilo que eu acho que ele precisa. Só que nem sempre eu sei se é exatamente isso que a pessoa quer de mim. Então, aí que está. É preciso conhecer um pouco mais o outro do que se jogar romanticamente de cabeça num amor que às vezes é um amor suicidal, quando se diz você é tudo para mim. O sujeito se joga numa relação passional sem conhecer. Então ele primeiro se apaixona no seu imaginário, nas suas fantasias, porque ele não se apaixona pela realidade do como a pessoa é. Ele se apaixona por uma construção fantasiosa do que ele desejaria que ela fosse. Por isso que ele está dando sempre para ela o que ela não pediu e pede o que ela não tem. No sofrimento amoroso, essa lógica ela se passa por esse sentido. Porque eu primeiro me apaixono. Então, primeiro é necessário conhecer um pouco mais o outro, ter um pouco mais de racionalidade nisso. Mas nós vivemos numa sociedade que você veja as novelas,
a literatura, as práticas dia a dia, o nosso reflexivo cotidiano, ele incentiva, né, num país profundamente afetivo, romântico, ele estimula essa ideia de que você se joga de cabeça com uma pessoa sem conhecer esta pessoa. Esse é o grande problema numa sociedade passional, emotiva, como é o Brasil, e que gera depois uma série de confusões. Qual? A primeira é assim, né, Tatiana? Ah, você não era assim. Eu tenho 30 anos de casada, eu tenho 22, a Carla Pernambuco está aí, deve ter também uns 40, todo mundo tem bastante, começa desse jeito, né, professor? Porque o cotidiano mata o casamento, né? A rotina mata, fala a verdade. Max, aproveita que você está começando a namorar agora, meu bem. Vá, pensa bem, viu? Pensa bem, amigo. Olha, um erro que se comete, Tatiana, nesse início da paixão, quando as pessoas estão hipnotizadas pelo amor-paixão, pelo amor romântico, que é um amor completamente fora da razão, e nós estamos propondo no mês dos namorados, um pouco de razão nisso, de racionalidade. Quando o sujeito está se apaixonando, quando ele começa a se envolver com uma pessoa, isso em qualquer gênero, você subestima grandes defeitos e superestima pequenas qualidades. Por exemplo, como é que é superestimar pequenas qualidades? Ele, tanto faz, objeto amoroso sem gênero, seja ultra, bi, triste, sexual, tanto faz. Ele abre a porta do carro para mim. Ele deixa me dar a vez sempre primeiro. Ele sempre está perguntando se eu estou bem. Ele me manda florzinha, ele me manda coraçãozinho, esses que estão subindo por aí. Né? Ele diz boas palavras. Então, essa pessoa, ela superestima isso e se torna cega para grandes problemas. O sujeito, por exemplo, às vezes está endividado completamente, não tem uma estabilidade no trabalho. O sujeito, que eu digo, tanto faz o gênero. Sim, sim. Ele tem um problema grave, pode ter um problema grave na justiça, pode ser um dependente. De se relacionar com amigos, né? Enfim, tem uma série de questões aí que a gente precisa avaliar. E aí você subestima, põe isso na sombra e ilumina só as qualidades. Esse é um dos grandes problemas que nós temos no amor-paixão, no amor romântico. Já lá, numa sociedade mais racionalista e pragmática, como nos Estados Unidos, isso não ocorre assim tão facilmente. Só nos filmes de Hollywood, mas isso aí não é Estados Unidos, né? Isso é um pedacinho do cinema americano. Por isso que lá o amor é mais frio. Né? No Japão, você não vai ter esse amor, paixão. A sociedade japonesa é mais racionalista, pragmática, até porque as relações ali, elas se aproximam mais pela união de famílias, como é o amor no mundo árabe. O amor na Síria, por exemplo, só para citar um lugar, né, você tem uma aproximação de famílias onde há ajustes e que não há uma dependência amorosa. No nosso amor-paixão, no nosso amor do Ocidente, no nosso amor apaixonado, há uma dependência amorosa muito forte de um do outro. Você falou uma vez numa aula que, eu não lembro direito, Gilberto, casar é um contrato, alguma coisa, Você lembra o termo que você usou? Porque eu queria retomar isso para a gente já ir aqui para os caminhos. Era alguma coisa que diz respeito ao casamento. Eu não vou me lembrar exatamente agora, porque às vezes eu falo uma coisa que depois já dei. É uma coisa calculada, não é uma coisa só do amor, da paixão. Era um cálculo, uma coisa assim. O amor é um cálculo, tem que haver um cálculo nisso. Quando você se joga cegamente no amor-paixão, ele deixou tudo para viver um grande amor, fuja, porque esse sujeito é um amor suicidal, um amor que leva à morte psíquica. Então, é preciso que a gente conheça um pouco mais o outro, né? que tenha um pouco de racionalidade nisso, né? Que a gente, enfim, saiba um pouco mais sobre a vida dessa pessoa,
pergunte mais sobre ela, acompanhe mais, faz esse ritual que é para que serve o namoro, né? Nesse mês do Dia dos Namorados, é uma sugestão para todos que conheçam um pouco mais o sujeito, seja de qualquer que seja o gênero, antes de se jogar, né, num país profundamente passional e emotivo como é o Brasil. Uma Professor sociedade Gilberto, culturalmente emotiva. e a gente que já está nos casamentos há 30, 20, 15, 40, a Grazi está há 12 anos, estava contando para a gente aqui no chat. Como é que nós vamos fazer para a gente ir encerrando? Dá uma dica aí, dá ou um puxão de orelha aí na gente. Como é que a gente faz para manter esses casamentos? Que agora a gente já convive, a gente já conhece, já sabe o defeito, já sabe as qualidades. O que nós vamos ter que fazer para poder fazer um bom Dia dos Namorados, mesmo depois de tantos anos de casado? Então, essa a manutenção de um casamento, ela precisa levar em conta que muitos casamentos, eles começam, terminam, esses que duram anos, e recomeçam um outro casamento. O que eu quero dizer com isso aqui? Que o amor-paixão é o amor, esse amor que os gregos tanto temiam, né? Que toma conta do sujeito, né? Que o sujeito perde a razão. Ele tem um prazo de validade. No Brasil, se prolonga-se mais, né? Mas isso não existe em todas as sociedades humanas, não. Isso é típico de sociedade dos indivíduos, né? Onde o valor se dá à interioridade do indivíduo. Então, esse amor-paixão, ele é interessante no início da relação. Depois ele vai se tornando um amor mais brando, né? Muda-se a sexualidade também, mudam-se os sentimentos e se estabelece um outro tipo de amor que não é pior nem melhor, é diferente desse primeiro amor, que é um amor mais fogoso, mais intenso, que é evidente, né, que depois de 15 anos você tem que retomar, fazer novos contratos, novas formas de se relacionar, que nem sempre elas recuperam aquela paixão inicial. O amor-paixão, ele tem um prazo de validade para todas as pessoas, né? Mas é importante aprender com isso, que você pode continuar um outro tipo de amor com o mesmo parceiro ou mesma parceira, mudando essa forma de amar, porque na vida nós também mudamos os sentimentos e mudamos formas de pensar. Então, há casais que se separam porque acaba o amor-paixão, né? Casais que acham que o amor-paixão dura para sempre. Ele não dura para sempre. Mas isso não quer dizer que você precisa terminar uma relação porque o amor-paixão perde a sua chama. Mas se acende um outro tipo de relação, né? Um outro tipo de cumplicidade, do qual nós temos ainda muito que aprender. E é possível manter-se eternamente juntos? É possível. Essas mudanças ajudam, né? O que na sociedade dos indivíduos, Tatiana, o que as pessoas não têm mais paciência é para tolerar o outro. Numa sociedade dos indivíduos, tudo está voltado para a satisfação egocêntrica do sujeito, né? Então é um amor narcisista, é um amor voltado para a satisfação do ego. E é evidente que isso tem prazo de validade, então eu preciso cada vez trocar. Agora acabou, o outro, eu suguei esse outro, ele me nutriu, agora acabou. Então eu vou para outro, eu vou para outro, eu vou para outro. Só que isso nunca termina. Então essa reciclagem amorosa, né, que é sair de um amor-paixão, do amor enamorado, e construir um amor mais brando, não tão visceral, né, não tão necessário, dependente, mas um amor mais brando que seja tão bom quanto, em proporções diferentes, quanto foi o amor, esse grande amor lá atrás, Tatiana. Olha, Isso professor, depende muito. gente, vocês viram que ele me chama de Tatiane, né? É um inferno. É um inferno, porque eu já falei que eu não gosto que me chame de Tatiane, mas ele me chama de Tatiane porque ele me nega na vida dele. Tudo bem, professor. Só você e minha mãe, quando tá brava, que me chama de Tatiana e uma amiga minha que faleceu. Mas, enfim, deixa eu só falar de tudo que você está falando, sabe? Eu não sei se ocorreu com vocês, pessoal, nós estamos com 64 pessoas. Assim, ó, eu já estou vivendo a crise
da idade, né? Com 45, daqui a pouco 50, eu tô vendo a crise. Além da crise da idade e da velhice, eu vou ter que viver a crise, porque você está falando que esse negócio visceral acaba e tal, a crise do sexo. Não, eu gostaria de transar com meu marido pelo menos até os 70. Então, eu acho bom a gente começar a pensar em fazer uma live de como é que a gente pode fazer para fazer essa variação. Porque, assim, eu também vejo muitos homens e mulheres terem não são casos, professor, terem eventos sexuais fora do casamento, depois de uma certa idade, né? Não é nem só, né? Tem um tempão de casamento, assim, 20, 30 anos, aí faz 50, faz 55, o cara faz 60, e a moça também, a mulher também, amigas, colegas, enfim, quer dizer, não são amigas nem mulheres, não conheço nenhum. Enfim, então, assim, deve ser difícil, né, professor? Porque do jeito que você está falando aí, para mim, o amor fica muito morno depois. Eu acho que nós vamos ter que marcar umas consultas com você, porque eu não gostei do que eu ouvi. Olha, não fica morno. Acontece o seguinte, que a obrigação social do sexo e do amor romântico, né, esse encarceramento, esse aprisionamento do qual ninguém está livre, das exigências culturais de que você tem que amar romanticamente sempre, é impossível de sustentar. E que você tem que transar sempre, é impossível de sustentar numa relação prolongada. Então, o que nós somos levados, né, por esses dispositivos midiáticos, né, pelo consumo do capital amoroso, sexual, nós somos levados a uma obrigação de transar todo dia, de amar todo dia. Isso é impossível. Então, qual é a receita? É assim, transe. Muitas pessoas me perguntam assim, Tatiana, na clínica, né? Eu atendo em clínica. Gilberto, quantas vezes a gente transa por mês, por semana? É normal isso? Veja, as pessoas elas têm uma preocupação quantitativa com relação ao sexo e ao amor, à Exato. paixão. Na realidade, eu respondo assim, bem, transe nas ocasiões em que realmente vocês dois estejam afinados, disponíveis, porque cá entre nós, né? Quantos, em todos os casais, ou um ou outro, transa por obrigação para satisfazer o outro, Sim, né? Ou transa pensando num outro, ou usa fantasias para outro. Então, esses dispositivos das exigências da sexualidade, os dispositivos da sexualidade, eles nos atravessam, né? Nós somos levados por isso. Então, a minha fórmula é assim, olha, transa de vez em quando você realmente desejar e se sentir desejado. Isso pode ser, para cada um tem a sua medida. Há pessoas que transam assim uma vez por mês, há pessoas que transam assim uma vez por semana. Agora, a obrigação do sexo e do amor, paixão, ela é uma prisão, é um encarceramento do qual o que o Michel Foucault chama de dispositivo da sexualidade, quando nós estamos presos e obrigados a cumprir, né, onde toda uma mídia, inclusive no Dia dos Namorados, aqui que eu estou fazendo o caminho à contramão do Dia dos Namorados, né? Eu estou dizendo, olha, a paixão ela não dura para sempre, ninguém tem a obrigação sexual e nós nos impomos a uma obrigação. Na clínica a gente vê isso. Quantas pessoas transam por uma obrigação para satisfazer o outro? Então não faça isso. Transe quando houver uma afinidade dos dois. Sempre há um desequilíbrio de um que quer mais, outro quer menos, mas isso pode ser contemplado com outras formas. Então, é difícil fazer isso, porque isso vai na contramão de todo o discurso midiático, novelesco, romântico sobre formas de relacionamento, inclusive dos psicólogos do amor aí, que isso, né, a sexualidade tem que ser explorada. Não, eu vou numa outra direção com relação a isso. A sexualidade se torna para nós um encarceramento, uma prisão, se você vê nela uma exigência, uma performance. É como você manter o teu corpo em forma, é um sacrifício, não é?
sim. Você diz, ah, vou lá, tenho que malhar. O sexo se tornou isso, puxa vida. Vamos lá, tem que fazer sexo para agradar o outro. Eu minto que eu estou lá gozando porque eu não posso desagradar fulano. Veja, é uma exigência tão grande quanto a exigência de você ter que trocar de carro, de você ter que viajar para o exterior, que são exigências culturais que nos engatam, nos encarceram e que eu estou tentando dar uma certa folga para os namorados, né? Um certo oxigênio para o Dia dos Namorados. Não exija tanto disso, né? Como se fosse um namoro sem fim e um eterno gozo erótico que a vida Eu nos ia separa. adorar que fosse professor, ia ser bom demais de acordar transando, almoçar transando. Tô brincando, gente. Todo mundo sabe, professor. A maioria do povo que está aqui, salvo seus colegas aí que estão assistindo, não sabem que eu sou assim, mas enfim. Eu acho que foi muito bom. Eu acho que nesses 20 anos de terapia de casal que eu fiz e que salvaram o meu casamento, de fato, eu sei que graças a essa terapia que nós nos mantivemos casados, porque a gente foi aprendendo e a gente tinha alguém que ia guiando, mas trazer um pouco mais de razão, um pouco mais de praticidade, né? E claro, muito amor para a relação é o que faz as relações serem saudáveis. Fato é que sempre eu acho que perde, né? Um dos dois, ou homem ou mulher, ou enfim, cada um no seu papel ali do parceiro, se excede na emoção e esquece da razão. Outros se apegam a detalhes demais. Então, foi muito bom essa última fala sua no que diz respeito ao sexo. Realmente aqui em casa eu obrigo meu marido a fazer sexo comigo todos os dias, é difícil, por isso que a gente tem uma caixa de remédios imensa, com várias cores de pílula, Pois porque é é. para brincar, Mas o importante é que ele está feliz, ele está aqui do meu lado, feliz, está escrevendo inclusive uma carta para mim aqui. Ô, E, Tatiana, gente, veja foi só, isso também. veja como, que ponto a gente chegou, né? A meninada, a rapaziada usa a pílulazinha azul, né? E assim como o sexo se tornou uma performance, né? Uma exigência, é como ir para academia. Tenho que ir para academia 4 vezes por semana. Eu tenho que tomar essa pílula se eu não consigo, porque humanamente, só se o sujeito for um ninfomaníaco, né? Um priápico, um sujeito, por falando dos homens ou dos bissexuais, seja como for, tanto faz, um priapismo, uma pansexualidade. É o que a gente está vivendo. Uma pansexualidade, erotiza, 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 e às vezes não genitaliza. Erotiza, 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 fica ali, né, e não genitaliza. Então é melhor genitalizar pouco, É melhor genitalizar. ficar Sempre, professor, erotizando esse é meu muito. lema. Genitalize. Está nervoso? Genitalize. Está feliz? Genitalize. Está sem dinheiro? Genitalize. Com O dinheiro? Genitalize. Tem prova do professor Gilberto semana que vem? teu marido, Genitalize. teu marido vai aguentar tudo isso. Ele aguenta porque ele é forte, professor. Gaúcho. Por isso que eu Vai escolhi tomar a o pílula. cálculo certo. Você que transformou ele num homo erectus. Homo erectus totalectus. É muito bom. Gente, eu queria muito falar de mais assuntos. O professor Gilberto é um poço de conhecimento, é um baita psicoterapeuta, é uma pessoa, além disso, muito querida, meio briguento, mas ele é um menino bom de se conviver. E queria falar sobre pansexualidade, eu queria falar sobre muitas outras coisas, mas não dá, né, Prof. Gil? Porque a gente já passou da nossa proposta, que é de uma hora, já estamos indo aí para quase 1h10. Eu preciso viajar e quero aí agradecer a todos os participantes. Tivemos o tempo todo aí com 65, 66, 60 participantes, então tivemos uma boa presença. E principalmente para eu que não, né, não conheço ninguém, não trabalho com lives, enfim, acho que muita gente veio para ver você, porque conhece teu programa. A gente tem a Márcia, que é uma grande fã, a Sandra. Tomara que a gente consiga idealizar esse projeto aí de voltar com o Gilberto Responde. E deixar aqui os meus agradecimentos e pedir que você fizesse o seu encerramento, o seu fechamento. E aí, pessoal, o Instagram do professor Gilberto é Gnoato, como vocês viram aí nas comunicações. Lá no Instagram dele tem o telefone dele. As sessões vocês podem agendar comigo, porque eu estou levando uma pequena comissão. É nada que R$ 950 a hora não paga, então podem me ligar depois que a gente agenda a sua consultinha no Dia dos Namorados. Pode concluir aí, professor. Eu estou vendo aqui uma mensagem, né? Eu também pedi para Santo Antônio do Douglas. Tem nada.
E o Santo Antônio deu um homem tão bom para ele, professor, que esse homem dele, a vida desse homem é sexo. Tiago vive para transar e transa para viver, é meu amigo. Inclusive, a gente marcou uma viagem para Ibiza, o Douglas estava dormindo e a gente combinando, viu, Douglas? Acertou no Santo Antônio. Erotomaníaco, a transa, né? A transa, essa é uma outra das exigências. Mas olha, acho que assim, no Dia dos Namorados é claro que a gente ninguém aqui estraga prazeres, né? Porque no mês dos namorados, no Dia dos Namorados, o ser humano não vive só de realidade concreta e de racionalidade, né? O ser humano se alimenta do imaginário, de fantasias. É isso que nos caracteriza como humano, como gente, não como bichos. Os bichos copulam, trepam, né? Eu sempre dou uma lição de casa a respeito do sexo. Eu digo assim, olha, vamos para casa, feche-se num quarto escuro e tenta se masturbar sem pensar, sem ter uma fantasia. Aquele dia, né? Você falou lá na sala, vamos lá, todo mundo pensando, ninguém gostou. Fecha os olhos, tenta masturbar, consegue? Não, porque você não é bicho. E porque você precisa da fantasia, você precisa do erotismo, do imaginário, né? Você precisa de toda essa construção imaginária e fantasiosa sobre o outro, e que alimenta o fogo da paixão, essa paixão que nós também precisamos cultivar no dia a dia, o que é mais difícil, né? É mais difícil. Ela também deve alimentar o imaginário. Ninguém vive sem uma dose de ilusões, né? A nossa constituição psíquica, ela não se dá só no contato com a realidade crua, ela se dá com a realidade imaginária, com a realidade subjetiva. E uma dessas realidades é o amor-paixão, o amor romântico. E por isso vamos mantê-lo dessa forma, assim todos nós ficamos muito bem no mês dos namorados aí, no Brasil, pedindo e agradecendo a Santo Antônio. É isso aí. É isso aí, cônjuges. Florzinhas, joinhas, carrinhos, bilhetes de viagem, tudo pronto e preparado para domingo, né, amor? Não. Ou sejam práticos como eu. Sabe o que eu faço, professor? Só para encerrar. Chega a véspera de Dia das Mães, vou lá, compro o meu presente, embalo do jeito que eu quero, compro um cartão em branco e entrego. Agora, Dia dos Namorados, já preparei tudo, tal. É só me dar. O esforço é esse. É tão bom, nunca mais me decepcionei com presente, com celebração. Oi, gente, vamos deixar as brincadeiras de lado. Professor Gilberto, do fundo do meu coração, sou muito grata aí por ter conhecido você lá dentro da instituição, dentro da Tuiuti. Agradeço ele sempre por terem trazido você de volta. Tô louca esperando vir o nosso módulo de sexualidade lá na Universidade Positivo, para eu poder posto de monitora, né, professor? E quero agradecer a todos presentes. Pessoal, o professor Gilberto, ele tem um canal no YouTube muito bacana, cheio de vídeos que falam sobre o reflexivo cotidiano. Super recomendo que vocês sigam, quer seja pelo YouTube, pelo Instagram. São ótimos vídeos. A Valquíria, que está aí, já assistiu todos e está pedindo mais, está pedindo mais. Então, enfim, super recomendo. Fica aí o nosso agradecimento, né, Prof. Gil? Muito obrigada pela disponibilidade, obrigada aí pela sua família que abriu mão de você nesse momento para estar com a gente. Fiquem bem e um feliz Dia dos Namorados, né, professor Gilberto? Com muita fantasia e rock and roll, sem drogas. Um beijão para todos. Tchau, Beijo, tchau. gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite.